Olá, meus lindões, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de Geografia. Professor Alisson falando. Essa aula de Geografia destinada aos educandos do 7º ano, certo, meus amores? Meus amores, como vocês estão acompanhando, e vocês bem sabem, tanto nas nossas videoaulas como essa, nas videoconferências, nossas atividades, nós estamos tratando sobre a formação territorial do Brasil, certo? Hoje eu vou dar um reforço maior sobre essa formação territorial na atualidade. Ou, como modo vocês traz a palavra organização do espaço brasileiro na atualidade. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para o tema dessa aula. Por que tem na atualidade, professor? Porque a gente já viu que essa formação territorial ela vai se modificando. Ela foi se ampliando, se organizando, se formando de diferentes formas ao longo do processo histórico do Brasil. Desde o descobrimento do Brasil, com a formação das Seis Marias, das capitanias hereditárias, depois do avanço, certo? Em direção ao oeste, certo? E a formação dos estados, você está entendendo? Das províncias, até a formação atual que nós temos hoje. Nessa formação territorial da atualidade, nós sabemos que o Brasil está dividido em 26 estados e um distrito federal em 5 regiões geográficas, certo? Essas regiões geográficas são o norte, o nordeste, o sul, o sudeste e o centro-oeste. Região nordeste, onde o estado de Sergipe está localizado. Vamos pegar o módulo, página 352, Organização do Espaço Brasileiro na Atualidade. No hoje, no agora. Então, o módulo vai trazer como é que esse espaço brasileiro está organizado. Não sei se vocês lembram que a organização, a formação territorial do Brasil estava muito ligada às suas atividades econômicas, né? A cana-de-açúcar, o pau-brasil, o ouro, as drogas do sertão, que eu expliquei que mesmo esse nome drogas, o que eram essas drogas do sertão? Principalmente exploradas, né, na Amazônia. Eram recursos extrativistas, a exemplo da castanha do Pará, o urucum, o açaí, certo? Essa guaraná era chamada de drogas do sertão, ditas como especiarias com grande valia na Europa. Como é que agora o território brasileiro está organizado frente a essas atividades econômicas? Vamos visualizar esse mapa, certo? Esse mapa aqui, que está na página 352. Vamos ver que o Brasil continua sendo organizado por atividades econômicas. No caso verde aí, que abrange praticamente grande parte da região norte, que é predominantemente a atividade extrativista. As atividades extrativistas são aquelas atividades onde a gente tira algo da natureza. Vou dar um exemplo. Castanha do Pará, o açaí, certo? Essas são atividades extrativistas. Aí a gente tem aqui um amarelo, vocês podem ver, dominando o centro do Brasil, que são as atividades do alto consumo. Vai ser nesse espaço que a gente vai ter a agricultura de subsistência, aquela agricultura que planta os alimentos que fazem parte da nossa alimentação diária. Há um exemplo: a mandioca, o feijão, o arroz, frutas, legumes, hortaliças. Já nessa parte aqui que pega o centro-sul do Brasil, é a parte alaranjada. Já é uma atividade agropecuária mais comercial. Essa atividade agropecuária, tanto cultivo de animais como a plantações, mais para o comércio, certo? Principalmente o comércio exterior. A gente vai ter nessa região aqui muito alaranjada plantio principalmente da soja, certo? Que é uma atividade da agricultura comercial. A soja não faz parte da nossa alimentação diária, assim como feijão, arroz. A soja, ela é produzida nessa formação territorial do Brasil principalmente para o mercado consumidor externo, principalmente a China. Então, com essa fotografia aqui, nós continuamos a entender que a organização, a formação territorial do Brasil na atualidade, assim como foi no passado, está diretamente relacionada às suas atividades.
atividades do comércio, atividades extrativistas, atividades também ligadas ao nosso consumo. Certo, meus amores? Então, eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma olhada nesse mapa, certo? E vocês vão percebendo, comparando aos mapas das páginas anteriores, da página 350 e 351, que essa formação territorial do Brasil ela foi se modificando. E na atualidade, ela continua ligada a atividades econômicas. No caso agora, outras atividades econômicas que dão a dinâmica, a forma ao território brasileiro. Certo, meus amores? Então, até a próxima aula. Beijo. Fiquem bem.